Bom, voltamos aqui com o nosso Congresso Florestas Online e vou avisar, então, está avisando todo mundo, a Graziela está ainda resolvendo problemas na internet dela, então a Graziela vai ficar logo depois da apresentação da Sofia, que já está na linha, nos esperando para mais essa apresentação de hoje do Congresso Florestas Online, que, graças a Deus, graças ao apoio que essas empresas que acreditam no nosso Congresso, a Armogen, a Bayer, a Mirexex, a Senebogen, a Ponce, a Dinagro, a Komatsu Force, a Atamex, a Guarani, a EcoProducts, a Comptech e Equilíbrio Equipamentos. As empresas que estão aqui, ó, em nossa volta aqui, são essas empresas que fazem com que a gente leve informação gratuita e privilegiada para você, como vai ser essa palestra de agora, que é uma palestra inédita, você nunca viu aqui no Congresso Florestas Online. Eu queria dar o meu bom dia para Sofia. Bom dia, Sofia. Olá, Paulo, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, e eu quero já fazer a apresentação aqui, já vou abrir aqui a apresentação da Sofia, mas é um rápido currículo. A Sofia Maria Gonçalves Rocha é engenheira florestal, graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, realizou mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, em que desenvolveu pesquisa sobre a qualidade da madeira de espécies comerciais de eucalipto em diferentes locais do Brasil, junto ao programa TEX, que eu falei agora há pouco com o João, do IPEF. Atualmente é doutoranda em Ciências Florestais pela Universidade Federal do Espírito Santo e membro do Núcleo de Pesquisa em Qualidade da Madeira, onde atua na área de qualidade da madeira de Corímbia e sua viabilidade econômica na produção de carvão vegetal. Essa palestra vai ser muito interessante, que eu vou contar uma história para você. Há 8 anos, eu fui para a Austrália, né, fomos lá conhecer as espécies florestais na Austrália, fiquei 15 dias viajando para a Austrália, e aí tomei eucalipto, mas eu falei, é bonito esse eucalipto. Não, esse eucalipto não é esse corímbia. Assim, mas o que é corímbia? Como assim corímbia, eucalipto? Qual é a diferença? Por que corímbia? Mas não é eucalipto? Aí todo mundo chama o corímbia, o arco-íris bonito lá de eucalipto colorido. Na verdade é o corímbia, não é isso? Explica para a gente um pouquinho antes de você começar essa palestra. Então, Paulo, por muito tempo, o corímbia, as espécies de corímbia, elas foram consideradas como eucaliptos, por ter características fenotípicas, morfológicas muito parecidas. No entanto, houve uma dificuldade de hibridização entre espécies de corímbia e espécies de eucalipto, onde os pesquisadores perceberam que elas se tratavam de espécies diferentes e que havia necessidade de reclassificação desse gênero, né? As pesquisas também estão avançando na diferenciação entre os dois gêneros e a gente já vê, vou apresentar para vocês também várias características da madeira que a gente consegue distinguir da madeira de eucalipto, vocês estão vendo, e também características químicas, como concentrações de carbono, alocamento dos carbonos 13. Existem uma série de diferenças, mas por muito tempo acreditou-se que esses corímbias eram eucaliptos. Mas, prestando bastante atenção, a gente consegue ver diferenças claras entre os dois gêneros. Bom, tem palestra sobre corímbia também no nosso Florestas Online. Você entra lá no site, tem uma palestra muito interessante lá. Tá ok, gente? E agora o tempo é seu, a palestra é sua, Sofia. Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigada pela atenção de todos que estão nos assistindo. Agradeço também o convite em estar contribuindo com a realização desse grandioso evento. Tenho certeza que tem sido uma semana de muito aprendizado para todos que estão acompanhando. Parabenizo também todos os colegas que realizaram palestra até o momento e vêm contribuindo para a divulgação de informações do setor florestal. Atualmente, a gente vê que o setor de florestas plantadas, ele chega a 9 milhões de hectares. No entanto, os gêneros mais difundidos com plantios de florestas são o eucalipto, pinos e alguns outros. Porém, essa busca de espécies que possam estar promovendo matéria-prima de qualidade para a indústria florestal é incessante. E foi nesse contexto que surgiu o gênero corímbia. Bom, então, como falei aqui, primeiramente, está citado pelo Paulo na sua ida à Austrália,
O corímbia ele era considerado como se fosse um eucalipto, né? Então a gente sempre ouve falar em Eucalyptus citriodora, Eucalyptus thoreliana, Eucalyptus maculata. No entanto, algumas características diferentes, principalmente a questão da hibridação e cruzamento entre espécies do gênero corímbia com outras espécies do gênero eucalipto, foram notadas, né? Então, pesquisas foram sendo desenvolvidas para se confirmar, na verdade, se essas espécies se tratavam de espécies do gênero eucalipto. Então, por muito tempo, a gente viu Eucalyptus citriodora e Eucalyptus thoreliana. Então, houve essa necessidade de reclassificação do gênero por causa dessa dificuldade da hibridação. Após essa reclassificação do gênero, essas espécies começaram a ser observadas, principalmente no Brasil, para que se atrelasse os plantios de corímbia aos plantios de eucaliptos. No entanto, algumas características que dificultavam difundir essas espécies em escala comercial foram notadas. Por exemplo, que os corímbias, essas espécies de corímbias, principalmente citriodora, que foi a primeira espécie difundida no país, apresentavam uma menor produção volumétrica de madeira e dificuldades no enraizamento no momento da produção de mudas. Então, essas duas características foram alguns entraves para que essas espécies fossem colocadas em circulação comercialmente na indústria florestal, né? O gênero corímbia ele é um gênero que apresenta a classificação de mais ou menos 113 espécies. Surgiu também oriundo na Austrália, e as espécies mais comuns na Austrália e também no Brasil são Corímbia citriodora, Corímbia thoreliana, Corímbia maculata, o Corímbia citriodora, que é a subespécie variegata, que é parecido com a citriodora, mas existem características peculiares, e o Corímbia enrai. No entanto, no Brasil, atualmente, os programas de melhoramento genético, eles têm focado na produção de mudas, de clones e de híbridos, entre as espécies de Corímbia citriodora, Corímbia thoreliana, e também os corímbias que eles têm chamado de tricross, que seria o Corímbia thoreliana com Corímbia citriodora, já hibridizado, mais o Corímbia maculata. No entanto, ainda existe uma carência de estudos que possam se conhecer as características melhores dessas espécies puras, para que assim possam gerar plantios que possam atender essa demanda. Foi identificado que o Corímbia thoreliana ele possui uma característica muito boa de enraizamento, então por isso que foram se propostos esses primeiros híbridos entre o Corímbia citriodora e o Corímbia thoreliana, para que agregasse as características de qualidade da madeira, que a gente vai ver aqui do Corímbia citriodora, que é um pouco superior de densidade, por exemplo, mas essa facilidade para o enraizamento dessas mudas, o que poderia favorecer um vigor na produção de mudas e uma madeira de melhor qualidade à indústria florestal. E como um breve histórico desse gênero corímbia no Brasil, a gente vê que o gênero corímbia, né, inicialmente também era considerado como o gênero eucaliptus. No entanto, lá em 1980, já foi produzido um híbrido do Corímbia citriodora com Corímbia thoreliana, né? Mas, ainda assim, essas dificuldades de crescimento, de produção volumétrica, foram dificultando a produção desses materiais genéticos em larga escala. Isso mesmo, antes mesmo da reclassificação desse gênero, né? Bom, então, desde 2006, o corímbia ele vem ganhando atenção, principalmente por quê? Por causa da sua densidade da madeira um pouco mais elevada que a do eucalipto. E a indústria de carvão vegetal siderúrgico, ela vem buscando matérias-primas que possam fornecer um carvão vegetal de melhor qualidade. Então, os programas de melhoramento genético com corímbia, em 2006, começaram a se mover para realmente achar espécies e materiais genéticos híbridos que pudessem fornecer essa melhor matéria-prima, né? Em 2012, já 6 anos após esse início dos programas de melhoramento genético, a gente já teve alguns plantios comerciais para testes desses híbridos e novos clones de espécies de corímbia. Em 2015, a gente já teve umas análises prévias aos 3 anos desses plantios, com qualidade da madeira, onde a gente também tem alguns trabalhos já publicados desses plantios com essa idade no Brasil.
E os primeiros clones de corímbia, que foram os corímbias citriodora com toreliana e toreliodora, que seria o toreliana com citriodora, aos 7 anos, no ano de 2019, os quais eu estou utilizando para fazer a minha tese, onde estamos fazendo toda a caracterização tecnológica da madeira e também vamos fazer a viabilidade econômica e caracterização tecnológica do carvão vegetal. Com algumas informações com algumas empresas parceiras que já no ano de 2021 existe pretensões já de produção de carvão vegetal de corímbia em escala comercial. Uma vez que eu vou mostrar para vocês aqui quais os benefícios que essas vantagens em qualidade da madeira do corímbia pode fornecer para a indústria de carvão vegetal. Bom, então o gênero corímbia, como eu falei com vocês, há muito tempo ele é conhecido, ele vem sendo citado, porém as pesquisas foram entravadas, a sua utilização comercial foram um pouco atrasadas. Por quê? Primeiramente por causa dessa produção volumétrica que, em média, 30% dos plantios de eucalipto. No entanto, novas espécies, novos híbridos e clones têm sido desenvolvidos e que têm alcançado produções volumétricas muito semelhantes aos plantios de eucalipto. Vou mostrar para vocês também aqui um exemplo. As espécies de corímbia, existem alguns estudos que mostram que elas têm uma expressiva tolerância à seca, às pragas e a doenças também, que o eucalipto, ele se apresenta muito suscetível no Brasil. Então, essa é uma característica, né? A gente depara aí no território brasileiro com novas fronteiras florestais, com locais que existe uma grande variabilidade ambiental. Então, essa expressiva tolerância, e a gente tem, num cenário também de mudanças climáticas, né, onde a gente tem visto muitas modificações no clima, essa expressiva tolerância à seca que o corímbia apresenta é um grande fator para que se possa difundir a utilização das espécies de corímbia no setor florestal. E também existem evidências, indícios, alguns estudos que nos mostram que a madeira de corímbia, a nível de indivíduo, a nível de árvore, ela apresenta uma menor variabilidade de suas características, de densidade, características anatômicas, características físicas. Então, na palestra do João Gabriel anteriormente, ele falou sobre a variabilidade da madeira e que a indústria ela deseja uma madeira que seja mais homogênea, que nos forneça uma matéria-prima mais homogênea, com menor variação. Essa também é uma característica muito marcante de algumas espécies do gênero corímbia, né? Bom, então, começando aqui com a característica de densidade da madeira, né, a gente, com a revisão de alguns trabalhos aí já disponíveis, a gente vê que a madeira de corímbia, na idade de corte comercial que a gente vê no Brasil, de 4 a 7, 6, 7, 8 anos, a gente vê um acréscimo em 15% em densidade básica da madeira de corímbia em relação à madeira do eucalipto, considerando uma média dessa madeira de eucalipto aí de 0,500 gramas por centímetro cúbico. Então, a gente vê esse acréscimo de 15% em densidade da madeira, né? Então, é preciso a gente interpretar em que esse acréscimo de 15% em densidade da madeira vai influenciar também nas outras propriedades e nos produtos oriundos do corímbia como matéria-prima, né? De acordo com os dados disponíveis na literatura, a gente vê que as pesquisas e o conhecimento ainda está voltado, no Brasil ainda está voltado para poucas espécies de corímbias, é um conhecimento mais limitado, né? Então, eu fiz um levantamento e foi possível perceber que o corímbia citriodora e o corímbia maculata, como espécies puras, plantios seminais, eles apresentam densidade da madeira superior, densidade da madeira semelhantes entre eles. Os plantios de corímbia toreliana puros ainda no Brasil, eles ainda são muito limitados. O conhecimento sobre essa espécie pura também ainda é muito limitada, o que dificulta a gente também conhecer, saber de onde vem cada característica dos híbridos, dos novos híbridos que são de corímbia citriodora com corímbia toreliana. No entanto, já existem alguns estudos disponíveis na literatura sobre esses híbridos, considerando o corímbia citriodora como progenitor feminino e o corímbia toreliana como progenitor masculino. A gente vê que o híbrido de corímbia citriodora com
de Citriodora contoreliana e progenitor Citriodora feminino, ele apresenta madeiras com maior variabilidade entre os plantios, ou seja, os plantios com densidades mais altas, os plantios com densidades menores, e também, no geral, essa madeira ela é 9% menos densa que a madeira dos híbridos dos toreliodoras, né? Dos corímbias torelianas com citriodora, que tem se mostrado uma madeira mais constante entre os plantios. Quando a gente fala de indústria florestal de transformação, existe uma característica que no caso, é a produção de biomassa, de massa seca, que é uma característica de muito interesse para essas indústrias. E o corímbia, por se ter maior densidade da madeira, acredita-se também que ele apresente uma maior produção de biomassa, que se torna mais interessante aos olhos desse tipo de indústria de transformação. Mas será mesmo se essa maior densidade da madeira das espécies de corímbia garantem que eles têm uma maior produção de biomassa que o eucaliptus? Bom, então a gente vê alguns dados que sim, existem alguns materiais genéticos de corímbia que apresentam sim maior produção de biomassa que o eucalipto, tanto aos 3 anos de idade quanto aos 7 anos. Já é um comportamento que realmente se destaca em relação ao eucalipto. No entanto, existem alguns materiais genéticos que não apresentam produção de biomassa superior ao eucalipto. Mesmo com densidade superior às espécies de eucalipto, essa produção de biomassa ela se torna menor, porque o conjunto de produção e densidade da madeira e volume não foi capaz de superar essa produção de biomassa. Então, alguns comportamentos peculiares de alguns materiais genéticos de corímbia em 3 idades, 3 anos e 7 anos, foram identificados. Então, a gente identifica que existem clones que apresentam uma maior produção volumétrica, juntamente com uma maior densidade básica da madeira, que espécies de eucaliptos, e esses clones, sim, eles nos fornecem uma produção maior de biomassa que espécies de eucalipto. Também existem clones, materiais genéticos, que eles apresentam maior produção em volume e uma densidade básica mediana. E esses materiais também eles apresentam uma produção de biomassa superior ao eucalipto. Então, a gente vê uma forte relação da produção volumétrica, sim, na produção de biomassa desses materiais de corímbia. Mas existem materiais genéticos também que eles apresentam baixa produção volumétrica e uma alta densidade da madeira. E esses materiais, eles não foram capazes de produzir quantidade de biomassa que superasse a produção do eucalipto. E existem também materiais que apresentam uma baixa produção volumétrica e também uma baixa densidade da madeira, também não sendo capaz de atingir e nem superar a produção em biomassa de espécies de eucaliptos. Então, a gente vê que, quando se trata de produção de biomassa para as espécies de corímbia, a gente vê uma forte influência da produção volumétrica. A densidade da madeira é muito decisiva, mas é preciso se atrelar uma produção volumétrica, vamos dizer assim, mínima, para que esses quesitos de produção de biomassa possam ser alcançados. Né? Bom, e com relação às características, a organização física aí dessa madeira de corímbia. A gente vê que as espécies de corímbias, e aqui eu vou, no geral, tá, gente, essas características, mas aqui eu vou estar dando exemplo para vocês de um corímbia toreliana, um híbrido de corímbia toreliodora, que a casca de sua madeira, ela é cinza amarronzada, com manchas, então é uma casca muito diferenciada, onde é o primeiro sinal que a gente vai em um plantio de corímbia, né? O Paulo até citou aqui para a gente, aquele eucalipto colorido, na verdade é o corímbia. Então a gente vê essa casca diferenciada aí, essa casca mais manchada, com cores entre cinzas e marrons. O alburno dessas espécies de corímbia, eles apresentam tonalidades entre branco e amarelado, o que os fazem ser distintos, em geral, do cerne. E o cerne, ele apresenta coloração
mais ou menos parda e tem uma distinção variável, até mesmo entre mesma espécie e entre as espécies de corímbia. Então, a gente vê aqui que, exemplo de fotos de corímbia enrai, corímbia citriodora, subespécie variegata, corímbia toreliana e corímbia citriodora. Então, a gente vê que o corímbia toreliana e o citriodora, eles apresentam um cerne um pouco mais, com uma coloração mais encorpada, um cerne mais escuro, que apresenta essa melhor distinção. Já os outros dois corímbias, eles apresentam uma coloração de cerne mais clara também, mas mesmo assim sendo possível ver essa distinção de cerne. Então, a distinção de cerne é uma característica presente nas madeiras de corímbia. No entanto, a gente vê também irregularidades nessa distinção de cerne. De fato, se é cerne, se é alburno ou se é madeira de transição. Então, algumas ferramentas podem ser utilizadas e que funcionam muito bem para o corímbia, para que a gente possa confirmar como que é essa ocorrência e essa distinção de cerne na madeira de corímbia. A gente, em testes em laboratório na UFES, a gente viu que as madeiras de corímbia, elas reagem muito bem com o reagente dimetil-ielo, né, em que coloram de vermelho o cerne, a casca, essas regiões que apresentam um pH mais ácido. Então, essa ferramenta é muito útil para a gente, de fato, confirmar essa distinção entre cerne e alburno na madeira de corímbia. Bom, então a gente percebeu que para os híbridos de corímbia toreliodora, eles apresentam um percentual de casca de 11% a 21%, e um percentual de cerne de 3% a 16%. Essas diferenças básicas são duas diferenças básicas entre as madeiras de corímbia e de eucaliptos. No geral, os corímbias eles apresentam um maior teor de casca e as madeiras de eucaliptos menores teores. Enquanto o corímbia pode chegar a 21%, a gente vê madeira de eucalipto aí com no máximo 13% a 15% aí de casca. Então, a gente vê uma ocorrência de casca mais espessa nas madeiras de corímbia e também uma menor proporção de cerne na madeira, o que é muito bem demarcado na madeira de eucalipto. E a gente pode ter madeira de eucalipto aí que chega até 30% ou mais de cerne, enquanto as espécies de corímbia chegam até 16%. E em diferentes idades, também aos 3 e aos 7 anos, a gente viu que essas diferenças elas prevalecem. No entanto, na idade de 3 anos, essas diferenças em teor de casca são muito mais aparentes que na idade de 7 anos, né? Então, essas espécies de corímbia apresentam aí também um maior teor de alburno aos 7 anos também, e essa diferença de cerne para a espécie de eucalipto aos 7 anos também é menor, né? O que já era se esperado por causa do crescimento e a produção, a cernificação da madeira. Com relação às características anatômicas da madeira de corímbia, a gente percebe que em relação à madeira de eucalipto, a madeira de corímbia ela apresenta vasos com diâmetros em média 19% menores e frequências em média 12% maiores. Então a gente vê esse efeito compensação, esse efeito trade-off aí na madeira de corímbia também, né? Mostrando que há diminuição do diâmetro dos vasos e aumento da sua frequência, e que essas proporções em madeira de eucalipto são mais, em madeira de corímbia com relação à madeira de eucalipto, são mais expressivas com relação ao diâmetro dos vasos, né, que são 19% menores no corímbia. São vasos de pequenos a médios, vasos múltiplos e arranjados em direção radial, né? Assim como o eucalipto também, o corímbia ele apresenta porosidade difusa. Com relação às fibras da madeira, a gente tem uma característica muito marcante que os corímbias eles apresentam fibras com paredes mais espessas, né? E diâmetro de lumes menores. Então, a gente vê aí espessuras de parede até 24% maiores que madeiras, que fibras da madeira de eucaliptos. Essa é uma característica muito marcante das espécies de corímbia e que também apresenta uma relação muito inerente com a sua alta densidade da madeira. É uma explicação muito coerente para essa densidade da madeira maior. A gente vê que é uma espécie de madeira mais densa porque apresenta fibras com paredes mais espessas.
Com relação aos raios na madeira de corímbia também, a gente vê que os raios em relação à madeira de eucalipto são raios finos e numerosos. Então, eles apresentam raios com alturas até 30,2% menor que em madeiras de eucaliptos, e são mais frequentes também. Então, a altura dos raios, a largura e o número de células são bem menores que os raios presentes na madeira de eucalipto. Essas células são muito importantes para o estudo da secagem da madeira, onde os canais, as cavidades, né, intercelulares dos raios, elas possibilitam também ajudas na passagem do fluxo de água na madeira de corímbia. A gente vai ver mais à frente um pouquinho sobre a secagem. Com relação às características químicas da madeira de corímbia, em uma breve revisão sobre os estudos disponíveis na literatura, a gente vê que a madeira de corímbia, ela possui uma quantidade, em geral, ela possui uma quantidade maior de extrativos que a madeira de eucalipto. Então, a gente viu aí, em média, que a madeira de corímbia ela apresenta até 8% de extrativos, o que classifica em média de 30% a 40% em diferença da quantidade de extrativos presente na madeira de eucalipto. Em virtude também das suas paredes celulares mais espessas, a madeira de eucalipto ela possui um maior teor de holosseluloses, né? Um maior teor de celuloses, hemiceluloses também, em torno de 2% a 5% na madeira de espécies de corímbia. No entanto, essas espécies de corímbias, no geral, elas apresentam também um menor teor de lignina, chegando aí de 20% a 28% em lignina na madeira, né? O que e essas características químicas, anatômicas e físicas da madeira vão poder delinear essas madeiras, espécies diferentes, materiais genéticos diferentes, para diferentes finalidades de uso na indústria florestal. Bom, então a gente viu também que como as espécies de corímbia, elas apresentam fibras com paredes mais espessas e lumes com menores diâmetros, com menores dimensões, a gente vê que a madeira de corímbia também, foi possível perceber que ela apresenta um menor percentual de umidade na madeira recém-abatida, né, na madeira verde. Então, em média, a madeira de corímbia, ela apresenta aí, no momento do corte, quando essa madeira está verde, em média 65% de umidade, enquanto a umidade da madeira de eucalipto pode chegar de 70% até mais que 100% em sua madeira. E essa menor quantidade de umidade da madeira contribui muito para que haja uma maior agilidade no processo de secagem da madeira. Então, a gente percebeu em experimentos de campos, em mesmas condições, que a madeira de corímbia, ela leva em torno de 90 a 120 dias para chegar no seu PSF, mais ou menos a 30% de umidade. E a gente viu que essa umidade também, final, ela foi mais baixa que na madeira de eucalipto. Enquanto a madeira de eucalipto, ela leva em torno de 130 a 180 dias para chegar, ou mais, para chegar nesse percentual de umidade. No entanto, a gente viu alguns comportamentos diferentes entre alguns materiais genéticos de corímbia. Então, a gente percebeu que existem materiais genéticos, embora a maioria deles levaram 96 dias para concluir a secagem da madeira em campo natural, a gente percebeu que existem materiais genéticos que eles, no momento do seu abate, a madeira verde, ela possui menor umidade, no entanto, elas levaram mais tempo para se atingir a umidade ideal, no caso 22%, né, que foi uma umidade final de madeira mais baixa do que as atingidas pelo eucalipto também. Existe outro comportamento também de materiais genéticos que apresentaram menor umidade na sua madeira verde e também levaram menos tempo para atingir esses teores de umidade, o ponto de saturação das fibras. E outros materiais genéticos que apresentaram maior umidade em sua madeira verde e levaram também menos tempos para a secagem. Então, a gente vê que a secagem da madeira de eucalipto, ela é mais eficiente no sentido de existe menor quantidade de água para ser eliminada, então essa água também ela vai ser eliminada em menor tempo, né? A taxa de secagem anual, diária, das madeiras de eucalipto, elas são semelhantes ao eucalipto, das madeiras de corímbia são semelhantes ao eucalipto. No entanto, essa menor carga de água a ser eliminada favorece
essa eliminação mais rápida de água. Então, a gente vê essa diminuição aí de pelo menos de 180 para 90 dias, e isso vai influenciar muito no tempo de estocagem da madeira em campo, que em toda a cadeia produtiva, né, para essa indústria florestal, isso vai influenciar muito em todo o planejamento, desde o plantio até a época de corte e a questão de abastecimento da indústria. Bom, então, algumas observações práticas em híbridos de corímbia citriodora com toreliana e também toreliana com citriodora foi que a gente viu essa secagem realmente mais avançada em campo, né? Esse teste de secagem em campo, secagem natural. A gente viu que essa secagem mais eficiente, até 90 dias dessas madeiras de corímbia. Percebemos também que existe, com poucos dias de abate desse material, ainda assim com um teor de umidade avançado, essa madeira ela está propícia ao atraque de brocas, alguns cupins também, né, logo após o corte. Essa foto foi aos 6 dias após o corte da madeira, então a gente já viu o ataque de brocas tanto no cerne quanto no albume, né? Existe também a presença dos quinos, que são uma reação do metabolismo secundário da planta a algum estresse, e que essas espécies, esses materiais genéticos, eles apresentam uma predisposição para a produção desses quinos, né? Essas bolsas de resinas, quinos, essa nomenclatura também ainda tem sido discutida com os especialistas, né, sobre madeira de corímbia, em qual nomenclatura se dá para esse resultado do metabolismo secundário. Os quinos têm sido a nomenclatura mais utilizada. A gente percebeu também que a forma do fuste da madeira de corímbia, ela se torna muito variada. Existem madeiras cilíndricas, como existem madeiras com conicidades bem acentuadas, né? Mas isso é um fator muito natural, né, das espécies desse gênero, uma vez que o melhoramento ainda está no início, então existe um longo caminho para a gente chegar a desenvolver técnicas silviculturais, técnicas seleção de melhores materiais genéticos, para estarem selecionando materiais genéticos com essas características mais melhoradas. Outra questão também que foi observada em campo, que a madeira de corímbia ela apresenta uma casca mais espessa, apresenta um maior teor de casca. No entanto, essa casca ela se solta mais rápido, mais facilmente da madeira. Então, no momento, desde o abate da árvore, do arraste, ao traçamento e montagem de pilhas de secagem, a gente percebeu que essa casca ela fica praticamente toda no campo, né? O que é uma situação positiva para as indústrias produtoras de carvão, onde não se fazem o manejo de descascamento no período do corte da madeira. Bom, então, com relação à utilização da madeira de corímbia para a indústria de carvão vegetal, a gente vê que algumas características específicas da qualidade da madeira, elas proporcionam ganhos na qualidade do produto. Então, a gente vê que uma madeira, em média, de 15% a 20% mais densa, com um déficit aí de 15% em cerne, e um acréscimo mais ou menos de 20% em produção de biomassa, favorecem para a gente um carvão vegetal com uma densidade em torno de 10% maior, carvão vegetal com granulometria maior, mais ou menos 7% a mais que a madeira de eucalipto em carvões com granulometria maiores que 25 milímetros. O carvão vegetal também de eucalipto, ele apresenta uma resistência mecânica em torno de 15% a mais de corímbia. O carvão vegetal de corímbia apresenta uma resistência mecânica em torno de 15% a mais que o carvão vegetal da madeira de eucalipto. Nessa foto aqui recente, sobre produzindo carvão da madeira de corímbia e carvão de madeira de Eucalyptus orophylla, a gente vê uma diferença muito grande entre as peças de carvão vegetal. A gente vê rachaduras no carvão de eucalipto, e a gente vê que o carvão da madeira de corímbia é um carvão menos friável, um carvão que tem uma maior resistência mecânica e também possibilita essa maior granulometria. Outras características também interessantes do carvão vegetal produzido por madeira de corímbia é a menor geração de finos, né, que com relação a essa maior resistência mecânica, né, possibilita a gente aí uma diminuição em mais ou menos 40% de finos do que tem sido visto para a madeira de eucaliptos, e também uma umidade 50% menor que o carvão da madeira de eucaliptos.
né? Então, a gente vê uma infinidade de características em qualidade do carvão vegetal que a madeira de corímbia pode fornecer. No entanto, existem alguns desafios que a indústria de carvão vegetal ainda precisam avançar para a gente garantir o maior potencial do corímbia como matéria-prima para a produção de carvão vegetal. E os principais são ajustes dos processos de produção de carvão vegetal, curvas de carbonização que atendam a essa espécie, porque a madeira mais densa, ela vai bem mais densa, 20% a mais de densidade, ela vai apresentar uma curva de carbonização diferenciada, é uma madeira que tem uma maior condução de calor e a sua carbonização, ela exige curvas que tenham taxas de aquecimentos menores temperaturas finais, porque é uma madeira que apresenta tendência de carbonização mais rápida que a madeira de eucalipto. Então, é um desafio grande da indústria a carvão vegetal desenvolver e ajustar esses processos de produção de carvão vegetal para maximizar essa potencialidade do corímbia como matéria-prima para a produção de carvão vegetal. A seleção de materiais genéticos também adequados, que apresentem, de fato, menores teores de cerne, maiores densidades também e produção de biomassa, assim como menor incremento em casca e também teores de ligninas. A gente viu que o teor de lignina da madeira de corímbia é um pouco menor, mas é um grande desafio da indústria carvão vegetal selecionar materiais genéticos que apresentem teor de lignina um pouco maior para garantir também, além dessas características de qualidade do carvão, um maior rendimento gravimétrico do carvão vegetal da madeira de corímbia. Com relação à utilização da madeira de eucalipto para produtos de madeira sólida, existem algumas características em qualidade da madeira que podem favorecer ou até mesmo dificultar a utilização dessas madeiras para a sua utilização em madeira sólida. Então, a gente vê que a madeira de corímbia ela apresenta em torno de 20% a 40% a mais de extrativos totais que a madeira de eucalipto. No entanto, existem extrativos polifenólicos que existe um déficit entre as madeiras de corímbia de mais ou menos 3% do que nas madeiras de eucaliptos. E esse déficit desses extrativos polifenólicos fazem a madeira de eucalipto, a madeira de corímbia, ela ser um pouco mais suscetível a fungos apodrecedores, né? Então, a gente vê que a madeira de corímbia, por exemplo, utilizados como moirões em campo, naturalmente, sem tratamento, ela tem uma maior susceptibilidade ao ataque de fungos apodrecedores que a madeira de eucalipto, né? No entanto, ela, como tem um percentual maior de área tratável, porque a gente tem um maior percentual de alburno, então vai existir uma maior área para a absorção desses produtos, né, que são para tratamento da madeira, então possibilita uma madeira que tem um retorno melhor para o tratamento de madeira. Então, a gente vê estacas em campo de corímbia tratadas com 60 meses intactas, em que a perda de massa e os danos foram mínimos. Já estacas naturalmente em campo com 16 meses e 30 meses, houve dano de mais de 50% e 60% nessas estacas causadas por fungos apodrecedores. Então, a gente vê também que, embora tenha menos extrativos polifenólicos, esse maior teor de extrativo total, ele também possibilita uma maior durabilidade, a maior resistência à questão de ataque de cupins nessa madeira de corímbia, o que facilita também sua produção, sua utilização como madeira sólida, por exemplo, para a produção de móveis, peças que não vão estar em contato com o solo e com fungos apodrecedores. Bom, então a gente vê também algumas características na madeira de corímbia, físicas principalmente, que facilitam sua utilização para madeira serrada. Então a gente vê que, como eu falei lá no início, as espécies de corímbias, elas têm um crescimento um pouco menor que a madeira de eucalipto, um pouco mais devagar. Então, a gente vê que essas tensões de crescimento, elas atuam menos nessa madeira, o que vão estar causando menos rachaduras quando a gente produz a madeira serrada. Outra característica interessante também é a grã do tipo ondulada e intercruzada das madeiras de corímbia. Essas grãs, elas possibilitam que essa madeira ela tenha uma menor
resistência também a essas rachaduras de topo. E também esse menor fator anisotrópico, que é essa diferença entre a retratibilidade nas faces tangenciais e radiais, possibilitam menores defeitos na madeira, como encurvamento e arqueamento. Então, a gente vê um potencial muito grande na madeira de corímbia para sua utilização como madeira serrada, né? E também como madeira sólida por sua maior área tratável, uma madeira muito indicada ao tratamento de madeira, principalmente químico, né? No entanto, é preciso se ter cuidado quando se trata de moirões que essa madeira esteja em contato com fungos apodrecedores do solo. Bom, com relação à celulose, à indústria de celulose da madeira, a gente vê que as características de maior densidade e fibras com paredes mais espessas e o menor teor de lignina, elas apresentam algumas vantagens para a indústria celulósica. Por exemplo, a deslignificação mais fácil dessa madeira. Isso se torna o processo produtivo de celulose mais econômico, porque existe menos gasto em consumo específico para deslignificação dessa madeira. Com relação a alguns estudos disponíveis, a gente vê que esse rendimento da polpa depurada de eucaliptos, de corímbia, da madeira de corímbia, ela chega em média até a 48%, 50%. E apresentam também um menor número capa, isso em decorrência do menor teor de lignina. Né? A gente viu também que a madeira de corímbia, ela apresenta uma maior relação SG, que apresenta uma maior concentração dos monômeros de siringil, né, de lignina tipo siringil na madeira, o que facilita também essa deslignificação da madeira. Bom, no entanto, quando se analisando a qualidade dessa polpa, né, produtiva dessa madeira, viu que a polpa celulósica da madeira de corímbia, ela possui uma alta resistência ao rasgo. Por quê? Devido às suas paredes mais espessas. No entanto, as propriedades de resistência a dobras e quebras foram menores, porque é uma polpa celulósica mais rígida e também existe uma característica que as fibras de celulose da madeira de espécies de corímbia, elas existem uma dificuldade de aderência entre elas, o que faz com que essa polpa atinja características inferiores de resistências a dobras e quebras. Então, o que tem sido sugerido, né, hoje na indústria, atualmente, é que essas fibras, essa polpa celulósica da madeira de corímbia possa entrar como mix com outros tipos de polpas, para realmente aumentar sua resistência ao rasgo e alguns fatores de resistência mecânica na polpa celulósica, né? Bom, então, de acordo com todas essas características que a gente viu da madeira de corímbia, a gente percebe que essa secagem mais eficiente, ela apresenta um menor tempo de estocagem em campo, né? O que vai se tornar um ganho econômico muito expressivo na indústria, em toda a cadeia da indústria florestal. Essa maior densidade, uma menor, mas ainda assim já estamos tendo materiais genéticos que têm atingido uma produção volumétrica compatível às madeiras de eucaliptos. No entanto, essa maior densidade, ela facilita no processo, ela tem ganhos econômicos, principalmente no processo de transporte da madeira, porque essa madeira, ela talvez possa estar ocupando o mesmo volume, por exemplo, em um frete, em uma carreta, no entanto, com um peso maior. Então, o custo-benefício desse transporte vai ser muito maior para a madeira de corímbia, devido à sua maior densidade. É uma madeira versátil, a gente conseguiu ver aqui que existem várias características que possibilitam sua utilização em vários ramos da indústria florestal, né? E possibilitam também considerar a hipótese de que sejam feitos sortimentos de madeira de múltiplos produtos em um mesmo plantio de eucalipto, em um mesmo plantio de corímbia, né? A variabilidade da madeira menor, ela vai fornecer para a gente também produtos mais uniformes e competitivos no mercado, né? Porque material com menor variabilidade, principalmente a nível de indivíduo também, é o que a indústria florestal deseja. E as características químicas, anatômicas e até físicas, vai depender muito da sua finalidade de uso, se é positiva ou se é negativa. Acho que a gente agora está num patamar de... a gente está começando a conhecer bem as características dessa madeira de corímbia e também precisamos conhecer como que a qualidade dessa madeira vai, de fato, atuar
no produto florestal, no produto da indústria florestal, né? Então, existem alguns desafios aí na pesquisa com madeira de corímbia, que a gente precisa conhecer, de fato, as questões relacionadas ao manejo, ao ritmo de crescimento, volume e também densidade básica da madeira anual dessas madeiras de corímbia, para assim se definir a idade de corte ideal para cada negócio florestal, seja essa madeira serrada, seja para madeira para carvão vegetal ou para a indústria celulose, é preciso se conhecer o ritmo de crescimento dessas árvores de corímbia, né, para a gente decidir de fato qual é a idade de corte ideal. As respostas dessas espécies aos estresses bióticos e abióticos que ocorrem no Brasil, então é preciso conhecer de fato como que é essa reação da madeira, tanto em crescimento, produtividade e na qualidade da madeira. A gente viu que o projeto TEX, ele subsidiou, né, muitas informações, tanto de crescimento e de qualidade da madeira, de produção mesmo, florestal. Então, a gente precisa conhecer como que é essa reação da madeira de corímbia em diferentes condições, principalmente no Brasil, né? E o impacto dessas características peculiares das espécies de corímbia, como maior densidade, como maior teor de casca, surgimento de quinos na madeira, como que essas características intrínsecas da madeira de espécies de corímbia podem influenciar, né, na indústria e nos produtos e processos de transformação. Bom, e para que a gente possa atingir esse objetivo, eu acho que a pesquisa em rede e programas cooperativos, né, troca de informações, é o que pode nos nortear bem aí nesse momento que estamos de conhecer a madeira de corímbia e também a sua versatilidade na utilização na indústria florestal. Bom, aqui está o site do Nuquemad, né? Existe lá uma aba de sugestões de leitura, onde existe também sugestões de leitura da madeira de corímbia, né? Onde a gente tem postado estudos também, artigos, toda a revisão, é uma biblioteca mesmo, onde existem materiais relacionados à qualidade da madeira de corímbia, e também as nossas redes sociais. Fiquem ligados que vocês também podem ver novidades sobre os nossos trabalhos, né? Agradeço pela atenção e pela disponibilidade de todos, estou à disposição para mais questionamentos. Vou pedir então para o nosso diretor Guilherme segurar um pouquinho, vamos para o pessoal anotar seus contatos, né? Está aí a sofiamaria.r@hotmail.com, ela também está no LinkedIn, Sofia Maria Gonçalves Rocha, e o celular dela está aí para o 2899947, facinho, ó, 3313. Fácil de decorar, fácil de pegar. Sofia, a sua palestra foi fantástica. Muito obrigado. Olha, o pessoal aqui elogiando, muito bom, muito boas informações, ótima apresentação, muito conhecimento. Muito boa mesmo. Fale. Paula, deixa eu só fazer os meus agradecimentos, que acho que eu deixei passar em branco. Gostaria de agradecer aos membros do Núcleo de Pesquisa em Qualidade da Madeira, e que tem nos dado todo o suporte para a realização desse trabalho, ao Laboratório de Energia da Biomassa da UFES, em nome do professor Ananias, que é o meu orientador nesse trabalho, a FAPES, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Espírito Santo, e principalmente a ArcelorMittal, que é nossa parceira, em nome do Roosevelt, Caio, que tem nos apoiado aí nesse projeto, né, na realização do trabalho de tese, e a gente tem feito um trabalho aí com uma parceria muito legal, e que existe uma troca muito grande entre a equipe da universidade e a equipe da empresa, né. Agradeço imensamente por toda a assistência e por toda a perspectiva, né, toda a empolgação que tem sido envolvida nesse trabalho. Ok, então, mais uma vez, muito obrigado. E vamos lá, que já temos perguntas aqui. Eu pedi só para o diretor, o Guilherme, tirar aqui a apresentação dela na minha tela, que eu possa ler as perguntas. Aí, primeira pergunta do dia. Roda, Guilherme. O João Gabriel Vicia pergunta aqui, ó. Não, o Gabriel está respondendo. Tá. Uma pergunta. A Maria Tassi. O lenho adulto possui propriedades físico-mecânicas mais homogêneas e superiores ao lenho juvenil? Para eucalipto, temos que avançar mais nas pesquisas, mais informação. Bom, essa foi uma resposta do João para Maria. Não é essa a pergunta, não. Vamos lá na pergunta. Tem pergunta. O João, o que aconteceu? O João aproveitou aqui
O chat está respondendo um monte de gente que ficou para trás lá. Então, vamos lá, pergunta da Mariângela Camilo. Foi realizado algum estudo com relação à estabilidade dimensional do corímbia após o processo de secagem? Ainda não, Mariângela. Mariângela, né? É. Obrigada pela sua pergunta, pela sua atenção. Na literatura disponível, eu ainda não consegui esse tipo de informação após o período de secagem, mas a gente está com um experimento em andamento na UFES, em que a gente pretende determinar bem o ponto de saturação das fibras, também essa estabilidade dimensional após a secagem da madeira, né? E a gente ainda aguarda resultados. Ótimo, obrigado. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá, tá no ponto 1. O Gideão Santos pergunta, Sofia, no manejo em campo, que principal característica seria tida como mais relevante para a produção de celulose? Olha, as madeiras de... Gideão, né? Obrigado, Gideão, pela atenção. Gideão Santos. A gente vê que as madeiras de corímbias, elas possuem uma alta densidade. E, no geral, na indústria de celulose, a gente vê que existem alguns desafios, principalmente ao processo de polpação, para madeiras de alta densidade, né? No entanto, a gente vê também que essas madeiras de corímbia apresentam maiores teores de extrativo e também desses quinos, né? Ainda não se conhece quais são, de fato, a consequência dessas características no processo de polpação da madeira de Corímbia citriodora. Mas, como eu falei, eu acredito que a questão da espessura de parede das fibras, de fibras mais espessas, ela pode ser, sim, positiva, porque aumenta a densidade e apresenta também a resistência ao rasgo, mas existe também fatores de aderência nessa polpa celulósica entre as fibras, que são fatores que precisam ser vencidos aí nessa cadeia produtiva de celulose e a madeira de corímbia. Eu tenho aqui um comentário aqui do Augusto. Será que tá no ponto aí, Guilherme? Aí, o Augusto Valência complementa. Temos trabalhos no IPT que comprovam a estabilidade. Tá? E se quiser, Augusto, se você quiser... Oi? Sim, eu vi alguns trabalhos, mas se tratando da retratibilidade no geral. Eu entendi que a pergunta eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, após a secagem. Então, essa estabilidade após a secagem, após aí atingir o PSF, né, como que vai ser essa alteração? A gente ainda precisa investigar melhor, e principalmente para esses novos materiais genéticos que têm surgido. Embora todos sejam espécies de corímbia, mas esses materiais genéticos, eles apresentam algumas características peculiares que precisam ser conhecidas. Ótimo, eu vou pedir então para o Augusto, se quiser colocar no contato aí, onde a gente acha essa pesquisa no nosso chat aqui, para o pessoal, ótimo. Acho que tem mais uma pergunta, né, Guilherme? Temos sim, do Júlio César. Aqui no sul, região Carvoeira, se usa a madeira da acácia. Qual a diferença entre o custo de produção e valor energético do corímbia em relação à acácia negra? Você tem esse estudo? Não tenho esse estudo, principalmente com relação à acácia. A gente ainda está numa fase de produção do carvão vegetal e análise das características desse carvão vegetal, porque nesse estudo de viabilidade econômica a gente vai abranger desde a produção da muda até o carvão vegetal do corímbia no alto forno. Então, a gente ainda está fazendo isso tudo para eucalipto, né? Acredito que quando a gente conseguir avançar nesse estudo, nesse conhecimento das diferenças para a madeira de eucalipto, a gente também pode extrapolar para outras espécies. Mas com relação à acácia negra, não tenho informações. Ok, então temos mais uma pergunta. Vamos lá, de quem que é agora, Guilherme? Meu amigo Nelson Barbosa Leite, nosso parceiro desde 2008 do Painel Florestal, quando era nosso primeiro articulista, grande figura, sabe tudo. Onde se encontram os grandes plantios de corímbia, Sofia? Então, a gente está num processo de expansão ainda, né? Os plantios comerciais se iniciaram com as empresas de carvão vegetal,
né? Então, em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, região centro-oeste também, a gente encontra alguns plantios. Na região do Vale do Rio Doce, também em Minas Gerais, a gente encontra alguns plantios de corímbia, principalmente desses novos materiais genéticos, né? Toreliana, Citriodora, né? Mas grandes plantios ainda estamos em expansão. Mas hoje os plantios maiores e de maior investimento é mesmo os plantios a carvão vegetal na região norte e centro-oeste de Minas. Obrigado. Vamos a mais uma pergunta. Vamos lá. O Emerson pergunta: já existem clones comerciais e híbridos de corímbia? Existem clones comerciais híbridos de corímbia. Quem detém esses clones são algumas empresas de energia, né? De produção de carvão vegetal. No entanto, essa comercialização, eu acredito que eles ainda estão se desenvolvendo nesse processo de comercialização, estão desenvolvendo esse processo em viveiro, mas existem sim clones comerciais registrados com híbridos de corímbia. Ok, temos mais uma. Guilherme, vamos lá, deixa eu olhar aqui. Ótima palestra, Sofia. Já foi realizado algum estudo para aproveitamento do extrativo do corímbia? Ainda não? Quem? Foi a... Nossa, tão pequena aqui que eu não consegui ler. Ah, tá. O Marco Antônio. Marco Antônio? Não, assim, disponível eu não consegui achar esse tipo de estudo. Pode ser que tenha feito, sim, mas ainda não consegui achar disponível e também não tenho essa informação. Com certeza, se eu achar, a gente vai disponibilizar lá na aba de leituras no site do Nuquemad. Ótimo. E temos a última pergunta do José Antônio Neto. Está no ponto, acabei de ver aqui, essa pergunta é boa. Está no ponto aí, Guilherme? Aí, doutor Antônio Neto. Sobre os índices maiores de extrativos do corímbia, sabemos que na prática isso implica uma exudação desses durante a secagem. Na secagem natural, média de quanto tempo haverá essa liberação destes? Não tenho essa informação, também não consegui essa informação disponível nos estudos, também não tenho essa informação. Mas a gente vê que, eu não sei se ele quis se referir aos exudados aos quinos, mas a gente vê que já no momento do corte, a gente vê que existe essa exudação dos quinos, e na montagem das pilhas, até mostrei fotos aqui, em várias peças a gente vê essa exudação dos quinos desde o momento do corte e montagem das pilhas. Ok, eu queria agradecer, Sofia, sua palestra foi maravilhosa, cheia de elogios. Depois eu quero que você entre aqui no chat do YouTube para ver os comentários. Muito boa mesmo, ilustrativa. Ficamos aprendendo um pouco mais sobre corímbia, para a gente acabar com essa história de eucalipto e corímbia. Agora todo mundo aprendeu, e quem não aprendeu vai assistir sua palestra com certeza para aprender mais. Obrigado, Sofia.